aqui é Kenimiro do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E dessa vez pra falar do episódio final de Sword Art Online Alicization Parte 1. Porque a gente sabe muito bem que foi dividido em duas partes, tendo em vista que o anime está adaptando um dos maiores arcos de toda a história de Sword Art Online, porque é muito grande mesmo a Alicization. E o que acontece é que neste episódio a gente teve aí mais um bom tempo de conversa, coisa que eu já reclamei no outro episódio. Pelo menos nesse episódio foi até mais legal de ver, não foi tão chato, mas ainda assim, infelizmente, contando o cronometrado, deu em torno de 3 a 3 minutos e meio de ação. Com direito ainda a essa bizarrice. No. Pessoal, os caras ainda teve a audácia de errar a cena de ação apenas animando 3 minutos e meio. Ah, velho, eu tenho que falar desse anime, viu? Como eu amo. O que acontece é que nesse episódio a gente acaba vendo aí que o Kirito tinha aí a missão de derrotar a Administrator, coisa que seria muito difícil, tendo em vista que ela deu cabo de todo mundo, estava fácil dela ganhar de todo mundo, e o Kirito, mesmo que ele quisesse, ele não poderia ganhar dela nem tão fácil. Era o que eu pensava. Claro, se ele usar o poder Hack Master do Kirito, que sempre acontece em qualquer temporada de Sword Art Online, que ele dá um hack lá absurdo e ele fica ultra pega pau, é forte e ferra o inimigo. Só que uma coisa que eu percebi em outras temporadas é que isso acontece depois de ele se arrombar muito, de se ferrar muito. Só que dessa vez, de novo, o anime melou e as outras temporadas são melhores. O que acontece é que a gente vê aí que começa a luta. No meio dessa luta toda e da tensão toda, a personagem inimiga ela começa a atacar o Kirito e o Kirito fica de pé em igualdade com ela. Até porque ele se transformou no Kirito velha guarda, porque ele botou a roupa dele antiga. Não sei se isso tem algum efeito nele ou não. Se tiver, vai ter alguma informação na Light Novel. Se não, é só fanservice mesmo. E a gente vê que rola aquela luta onde os dois até mesmo param várias vezes só para um ficar dizendo que um é mais mal que o outro e o outro é muito bom e não pode deixar que a pessoa seja mal. E aí o que acontece é que no fim das contas ele vai falar com o Elgel. Nesse momento que ele vai falar com o Elgel, um ponto positivo para isso aí, porque o Elgel tava para morrer. Naquele momento que ele tá para morrer ali, mano, o cara tá com o corpo torado. Eu sei, é um videogame, eu sei, mas por muito menos vários personagens já morreram. Por muito menos mesmo, qualquer coisinha assim, muito menos morria. Mas o cara tá com metade do corpo torada, torou, decapitou, torou. Então, por mais que ele tivesse com aquela cobertura de gelo ali, aquele gelo está estancando o sangramento. Só que a oxigenação e a bombinação do sangue parou. Então ele vai morrer. Só que aí, por algum motivo, não entendi porque ele não morreu rápido. Mas o que estava me deixando feliz é que, pô, vou ter conversa, vai ter que realmente conversar por muito tempo e o cara tá morto praticamente, para não fazer coisa feia, vamos usar ali, no caso, o cristalzinho que daria a memória da Alice e dele. E ele toca nele e começa a mostrar algumas coisas pro Kirito, que motiva muito o Kirito e até mesmo dá um upgrade na espada dele ali, que no caso a espada do Elgel cresce novamente e ele pode usá-la. Achei muito legal isso porque a conversa foi no momento certo e pode ter rolado em apenas um segundo. Só que aquilo ali era o pensamento dele. Você sabe muito bem que o cérebro tem a capacidade de pensar em muitas coisas muito rápido quando a gente está dormindo, por exemplo. Então da mesma forma funcionou isso aí. Só que o roteiro tem que arrombar tudo, tem que lascar tudo depois. E no fim das contas a gente vê que quando ele pega a espada, ele não fica mais forte por causa da espada. Pelo menos não é o que parece. Mas o que deu a entender é que a Administrator, ela não tá afim de lutar. Ela simplesmente não faz nada contra o inimigo, fica de boinha. E a luta que eles têm é uma luta tão fácil, tão rápido, que no instante ele consegue furar ela fura ele. Os dois ficam sem braço, no caso ele tinha outro braço. E aí ela fica sem braço, ela perdeu a luta por conta disso. Por mais que ela pudesse utilizar também os cabelos para lutar contra ele. Acabou. Eu achei uma bosta, porque tipo, pô, botava o Kirito sofrendo um pouco, né? Um pouquinho mais de ação, um pouquinho mais de coisa para dar aquele clímax. Pô, quando eu comecei a gostar, velho, do episódio, parou. Deu, poxa, que morgada do caramba. E aí o que acontece é que a gente vê que ele dá um outro ataque nela
faz um furo na barriga dela, consegue se escapar, e aí a derrota. Não parece ser derrota, mas sim, derrotou ela mesmo. Onde ela pega e começa a se retirar, fugir para não morrer nas mãos dele. Porque o cara é overpower demais, velho. Por algum motivo que foi explicado, tendo em vista que ela mesmo que ficou fraca mesmo. Ele continuou o mesmo cara. E aí a gente vê que ela acaba subindo ali num teleporte para ir para o mundo humano. Ela teria um escape ou algum lugar para ir caso ela precisasse usar algum Footlight e entrar no corpo de alguém. É isso que eu estou imaginando. Eu creio que ela entrou no corpo de alguém que estava lá nas macas. E aí o que acontece é que a gente vê que aquele bichinho lá bizarro que era o governador, ele simplesmente doida lá e quer se unir a ela e se une a ela. Não entendi o porquê disso, mas com certeza no futuro esse cara vai ter alguma ação e alguma relevância para poder justamente ela perder. Tenho certeza que vão usar isso contra ela, porque não tinha porquê ele subir lá feito doido, explodir. Eu não entendi muito bem o que aconteceu não. Mas deu para notar que ela na verdade conseguiu ali sair daquele plano onde até mesmo estava se elevando a um plano maior, onde até mesmo viu todo o mundo ali. Com certeza ela conseguiu fugir e o resto da história vai se passar fora, ou pelo menos em outro plano. A gente vê aí que o Kirito viu aquela situação e aí no momento dado, o morto, que pra mim já estava morto, não estava morto, e ele começa a se declarar e falar um monte de coisa sobre a vida, sobre o passado dele e tal. Mano, o cara fala pra caramba, bicho, o cara fala. E é um momento bonito, só que, pô, bizarro, velho. O cara tá colado no meio, bicho. Sei lá, dava algum jeito de não ficar conversando ali. Se eu tivesse lá no estúdio fazendo ali o negócio, não faria assim, usaria o artifício novamente daquela pedrinha e toda essa conversa com o cara torado e morto praticamente não iria existir e seria no outro plano. Tanto é que eles fazem isso novamente. Quando ele tá prestes a morrer, que tá morrendo já, que ele tá falando, ele dá uma parada de falar e encosta novamente com a pedra no Kirito, eles começam a conversar em outro plano. E aí eles veem ali tanto a Alice como o Eljão, né? Eles finalmente chegando e ficando juntos, unidos às suas memórias. E aí o que acontece é que, pô, poderia ter usado só isso para não ficar tão feio, né? Eu não sei se eles quiseram realmente usar ao pé da letra a Light Novel, se ela é assim ou não, mas ficou meio que bizarro, né, velho? O cara tá morrendo ali, mas nunca morre, bicho. E aí o que acontece é que no fim das contas a gente acaba vendo que o Kirito, depois de toda essa emoção e tal, ele vê que o console que a Administrator usou poderia ser utilizado por ele. Ele esquece a Alice por algum motivo, eu não entendi, e vai lá mexer no computador. No momento que ele está mexendo no computador, ele vê que ele tem contato com o Raph, que ele pode entrar em contato com eles. E aí, nesse momento, ele consegue entrar em chamada de voz com eles. E aí é que a gente vê que tá rolando uma outra teco-teco. Ele começa a gritar, a chamar pelo povo lá, mas tá rolando uma guerra, tá tudo sendo destruído. E o que está acontecendo é que alguma organização militar, clandestina ou não, está invadindo as instalações para pegar todo o projeto. A gente sabe muito bem que era um projeto para uso militar, então por isso ia rolar muita treta qualquer outra organização que soubesse daquele projeto. E a gente sabia muito bem que estava rolando uma treta. Eu falei disso lá no início da temporada, quando as coisas estavam bem interessantes. E aí o que acontece? Em que a gente acaba vendo que no fim das contas está acontecendo um maior desastre, os caras estão para destruir todos os cabos de força e desligar tudo que tem ali. E se isso acontecesse, o Kirito iria ter o seu First Light queimado, então ele poderia realmente morrer. E aí a gente acaba vendo que tá toda essa destruição acontecendo, o carinha ali que é responsável por tudo dá umas instruções a ele para o que ele tem que fazer, pegar a Alice, ir para tal lugar e tal, fazer uma missão, e no meio dessa loucura todinha a gente não vê onde a Asuna tá. Mas quando a gente mesmo tá vendo que o protagonista tá morrendo ali, sendo explodido, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque o mundo tá se acabando por conta do corte que estão fazendo ali, no caso, nos cabos de energia, a gente vê que a Asuna aparece para ele por algum motivo que eu não entendi. No fim das contas, o que acontece é que esse final ele foi até bem interessante e deu até uma empolgação para a gente ver mais de uma nova temporada. Mas infelizmente não vou confiar muito nesse anime. Vou esperar mais um tempo, ver como é que vai ser, e dependendo do que a gente veja aí de preview da nova parte da temporada dele, então talvez eu possa trazer aqui pro canal. Mas realmente eu fiquei muito arrependido com toda essa saga da primeira temporada, porque ela parecia que ia ter muitas coisas legais e na hora dos clímax não teve clímax.
só teve realmente mais conversa. Não venha com essa história de dizer que os outros eram conversa. Meu irmão, tinha conversa, mas tinha luta, velho. Tem que ter luta. Se tiver luta, eu não vou ligar pra conversa, não. Mas se não tinha luta, é lasca, né? É tenso, paciência. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera. Fui!